da leitura da abertura do culto. E realmente, agora eu vou falar sério, eu pretendo realmente ser objetivo nessa noite para os irmãos. E quero ser uma bênção, realmente uma bênção para você nessa tão preciosa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para você hoje à noite. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é a minha bandeira. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela viagem em segurança que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela companhia da minha esposa. Peço que o Senhor cuide do nosso filho em Ribeirão Preto, da nossa família, da nossa igreja. Senhor, agora é um momento sério em que a palavra foi aberta, lida, e agora ela será explicada. Que possamos ser ouvintes e crentes da palavra do Senhor. Use a minha vida para ser um instrumento seu e tire tudo aquilo que possa ser um impedimento para a operação dentro do coração, de acordo com cada necessidade. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Hoje eu quero pregar sobre a vitória do povo de Deus. E o título da minha mensagem é, e não poderia ser menor e mais curto, eu quero pregar sobre a palavra tipos. Eu quero pregar sobre tipos. A palavra tipo é um substantivo masculino com múltiplos significados. Há um tempo atrás, parece que entre os jovens, não sei se aqui na região isso foi assim, mas entre os jovens da nossa região, lá no interior do estado de São Paulo, parece que acabou tendo um vício na linguagem, na comunicação deles. E tudo que se falava era tipo para lá, tipo para cá, tipo para lá e tipo para cá. Era até um pouquinho irritante. Mas depois parece que acabou ficando em desuso e acabou se tornando e se encaixando dentro do nosso vocabulário normal. Mas aí na primeira projeção do nosso slide, você percebe que tem apenas para ilustrar uma foto ou uma figura com várias figurinhas de pessoas. Isso apenas para você e eu, para nós pensarmos um pouquinho sobre como realmente essa é a realidade das nossas vidas. Cada um tem um tipo, cada pessoa tem um estilo. Isso não é novidade para ninguém. Na verdade, Deus nos criou assim, com tipos de personalidades diferentes. Nós que temos mais do que um filho, você percebe isso, né? Como é que pode os mesmos pais ter filhos tão diferentes? A personalidade, o jeito e etc. Eu vejo isso com os meus filhos. A Gabriela, minha filha, pode estar acontecendo a terceira guerra mundial da economia e ela vai sair comprando, gastando, pedindo para comprar. Pai, me dá um vestido. Ela não se preocupa, ela não perde sono por causa da situação financeira, nem do país e nem dela. Ela está sempre de boa. Já o Guilherme, se ele tem um tênis que está abrindo, ele pega uma fita e ele amarra a fita um dia
eu vi ele com tênis amarrado, com fita crepe. Eu falei, filho, o que está acontecendo? Esse tênis? Não, pai, está bom demais. Filho, o pai não está tão pobre assim que não pode te dar um tênis. E ele, não, pai, está bom. 2 filhos tão diferentes. Então, isso não é novidade. Nós somos diferentes, porque Deus nos fez assim. E por conta da própria personalidade adquirida e do jeito que vamos crescendo, os nossos estilos e tipos também são diferentes. Às vezes você pega pessoas da mesma idade, alguns se vestem de uma maneira, outro de outra, o cabelo de um jeito, o jeito de falar de um jeito, hábitos, costumes e etc. Até pessoas que se casam, o desafio do casamento acaba se tornando algo maravilhoso, porque são pessoas de tipos totalmente diferentes. Vindo para cá, ainda eu e a Erika estávamos falando sobre um casal que se casou, e ele é bem atrasado e ela é extremamente adiantada. Eu falei, eles vão precisar se acertar, porque ali complica, são os extremos, né? E assim é com todo mundo, o jeito, os tipos, a personalidade diferente. Agora eu estou falando isso como introdução para trazer um pouquinho de pensar sobre a obra de Deus. Como que a obra de Deus pode ser uma obra vencedora? Como que nós conseguimos ter um ministério próspero? Como que nós conseguimos ter um grupo da juventude da igreja, a mocidade, os homens da igreja, as mulheres? Como que a gente consegue ser um povo vitorioso, sendo que nós somos tipos tão diferentes, irmãos? Tão diferentes. E aqui nós vemos um tendão de Aquiles, um problema muito sério na vida da igreja, das igrejas, porque justamente porque somos tipos tão diferentes, nós muitas vezes não conseguimos nos relacionar e a obra de Deus sofre. E isso acontece de maneira comum em todos os ministérios, inclusive no ministério de jovens. Tipos. Bom, olhando para a Bíblia e no texto bíblico que nós acabamos de ler hoje à noite, nós vemos que, sem dúvida alguma, o Senhor Deus quer nos fazer um povo vitorioso. Deus não nos chamou para a derrota, nem Israel e nem a sua igreja, mas muitas vezes parece que nós realmente não vivemos o Deus da vitória, o Deus dos exércitos. Nós não somos o povo daquele a quem a palavra de Deus se refere, que em Cristo somos mais do que vencedores. Não. Muitas vezes até o bom dia, a palavra para dentro, o semblante descaído, o ânimo e a própria frequência da igreja, pois ela é o termômetro da vida cristã, mostra o quanto as pessoas, ao invés de demonstrarem, exibirem uma vida vitoriosa no Senhor, não, parece vida derrotada. Então eu não estou querendo aqui jogar areia no ventilador por conta do episódio dessa noite, mas muito mais importante do que a vitória de um Brasil, não num jogo de Copa do Mundo, mas da própria Copa do Mundo, é estarmos realmente com a consciência de que o Senhor Deus nos quer vitoriosos na nossa vida, nas coisas da nossa vida, na vida em família, na vida conjugal, na vida na adolescência, na vida na juventude. Ele nos quer vitoriosos e não derrotados, mas, infelizmente, temos visto um cenário muito preocupante. Pessoas que demonstram e parecem que o nosso Deus está morto. Precisam, sem dúvida, assistir Deus não está morto. O Deus da palavra é um Deus não apenas vivo, mas é o Deus da vitória. E você realmente quer isso? Você quer ser vitorioso na sua vida? Afinal, olhando para os tipos, que tipo de lições nós podemos ter? Deus quer nos fazer vitoriosos em sua obra. E essa vitória se caracteriza em 2 tipos. Olha como eu sou legal. Geralmente as minhas mensagens têm 3 pontos. Eu acostumei a pregar com 3 pontos. E hoje, por causa do caldo e do cenário de jogo, eu vou pregar só em 2 pontos. Ô pastor, o senhor é legal mesmo. Olha, o senhor é gente boa demais. Só que cada ponto tem 15 subpontos, então não fique muito feliz, a gente assim tenta trabalhar uma afirmação para animar, mas tem outra escondida aqui que desanima, né? Não tem. Os subpontos, você vai ver aí. Quais são os tipos necessários para uma vida vitoriosa na obra do Senhor? Em primeiro lugar, nós precisamos de tipos de pessoas na batalha.
Nós precisamos de tipos de pessoas. É claro que não existe batalha, exército, sem gente, sem povo. Quais são esses tipos de pessoas? Em primeiro lugar, pessoas braço direito. O verso 9 diz: por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai. Em primeiro lugar, para uma vida vitoriosa na igreja, do povo, uma vida nossa vitoriosa, nós precisamos de gente, que nem diz a linguagem popular, gente que seja braço direito. Você já teve realmente um braço direito na sua vida? Nós, homens que somos casados, muito bem casados, nós podemos falar isso com alegria. As esposas, ajudadoras, conforme o Gênesis, são o quê? O nosso braço direito. Quantas igrejas têm um pastor e o seu pastor assistente? E esse pastor, líder, presidente, ele pode falar, eu tenho um braço direito. Quantas igrejas podem falar, quantos pastores podem falar que eles têm diáconos, 2 ou 3, e eles podem falar, eu tenho aqueles irmãos que são o meu braço direito. E aqui nós vemos que o povo vence porque Moisés, antes de chamar todos para a batalha, na verdade ele chama, em primeiro lugar, o braço direito. Você é braço direito de alguém? Você já pensou que você pode ser não o presidente, não o pastor, não o Moisés, mas o braço direito você pode ser? Ser braço direito, às vezes, não é ter tanta fama, ser tão conhecido, mas é tão importante. Precisamos de tipos de pessoas assim, pessoas que sejam o braço direito, o braço direito. Jovem, eu apelo a você, talvez esse seja o primeiro convite que eu te faço nessa noite, ser o braço direito da obra, da liderança, da igreja. Eu já vi pessoas sendo o braço direito na área financeira, porque tinham recursos para ajudar e ajudavam com alegria, sem querer nem aparecer mais para a honra e a glória de Deus. Braço direito. Você é braço direito hoje à noite? Pense nisso. Pessoas braço direito, precisamos de tipos de pessoas que dizem aceito. O verso 9 diz, e sai, peleja contra Amaleque, mas Moisés falou a Josué, escolhe-nos homens e sai. A batalha contra Amaleque não era um passeio no shopping. A batalha contra Amaleque não era o melhor de todas as coisas para se fazer na obra. Não, claro que não. Mas Moisés vem a Josué e diz, Josué, você vai escolher homens para ir para a batalha. Olha que missão difícil, do braço direito. Mas ele saiu. E ele saiu para escolher pessoas para que a vitória pudesse ser feita. Só com Moisés não seria possível. Só com Josué não seria possível. Eles precisavam agora de homens que dissessem, aceito, nós queremos também ser vitoriosos com vocês. Nós confiamos no Senhor. Que coisa maravilhosa. Você realmente está disposto a dizer, aceito, Senhor? Ser uma bênção? E vencer junto com a minha igreja? Estar junto com um grupo de jovens? Estar firme no Senhor? Eu aceito. Eu gosto muito de um hino que alguns corais cantam, que falam, né? Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes. Esqueci o resto, né, Érica? Refletirei sua luz. Obrigado. Eu aceito, eu aceito. Esses homens estão falando, eu aceito. Mas quem que nós vamos enfrentar? Não quero nem saber. É batalha, é guerra, eu aceito. Nós precisamos de gente só que tenha essa conduta, essa atitude. Pastor, eu aceito. Irmão, eu aceito. O que precisa fazer? É lavar banheiro? Eu aceito. É evangelizar? Eu aceito. É cantar no coral? Eu aceito. Eu aceito, eu aceito. Os jovens do mundo estão dizendo, eu aceito para muitas coisas, para o mundo de promiscuidade, para o mundo de drogas, para o mundo fora da vontade de Deus, e dentro das nossas igrejas está faltando jovens que dizem, eu aceito, Senhor, a batalha contra os amalequitas. O braço direito, pessoas que dizem, eu aceito. Terceiro, precisamos de tipos de pessoas que tenham respeito. O verso 9 diz, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés tinha um cajado, e ele, por conta da sua profissão, e provavelmente até por causa da sua idade, ele usava muito esse cajado, e ele com certeza tinha 1001 utilidades.
Só que agora ele não fala o meu cajado. O que ele tinha, ele fala a vara de Deus. O cajado de Deus está na minha mão. E ele estava subindo ao monte para orar, para interceder. Moisés era um homem de respeito. E para que tenhamos vitória, realmente, nós não podemos abrir mão da consagração, da intercessão, da oração, do altar do Senhor. Não adiantaria o povo partir tudo para a guerra se não tivesse alguém de respeito intercedendo e buscando a presença de Deus. E Moisés era esse homem. E aqui eu trago uma palavra de ênfase e de destaque, principalmente para as pessoas que estão um pouquinho acima do ministério de jovens. Aqueles que são pastores precisam ser homens de respeito. Aqueles que estão na liderança dos jovens precisam ser homens de respeito. Você, pai e mãe, que quer o seu jovem firme, o seu filho firme, antes de querer que eles estejam, você deve ser um homem de respeito. Deve estar com o cajado de Deus, a intercessão, deve subir no monte para orar. Que grande bênção! A vitória vem com pessoas assim, o braço direito. Os que dizem aceito, pessoas de respeito. E nesse primeiro ponto, em último lugar, pessoas de proveito. Aí entra o verso 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Moisés subiu com a vara, com o cajado, para orar, para interceder. Mas é interessante que 2 homens foram com ele. Apesar dele ser realmente preocupado em buscar a presença de Deus, de confiar no Senhor e de interceder pela batalha do povo lá embaixo, junto com ele vai Arão e Hur. Com certeza eles pensaram, o nosso líder só vai orar, mas nós podemos ser úteis para alguma coisa. Sabe, a vitória do povo de Deus vem não somente quando você tem a visão daquilo que realmente vai e precisa ser feito, mas quando você tem a sua disponibilidade. Disponibilidade. E tem um ditado que diz justamente isso, que a maior habilidade é a disponibilidade. Não adianta você saber tocar muito bem o piano, ter vários doutorados em teologia, você isso, aquilo, ser bonito, usar os melhores ternos, mas se não está disponível nunca, não adianta, não adianta. E ali eles estavam sendo pessoas muito importantes, porque o decorrer do texto mostra a história. Moisés não deu conta de segurar o cajado o tempo todo, as suas mãos cansavam, os braços caíam, e aqui eles, Arão e Hur, um de um lado, outro de outro, levantavam os braços de Moisés. Eles estavam sendo pessoas de muito proveito na obra. E aí é isso que eu te pergunto, você tem sido pessoa de proveito na obra? Ou passeador de igreja, frequentador de ministério? Irmãos, Deus, jovens, Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer usar. Seja você um Arão, seja um Hur, seja você João, seja o Benedito, seja Maria, seja a Consolação, seja quem for. Esse nome veio na minha mente agora porque tem uma preciosa irmã na nossa igreja que chama Consolação. Preciosa. Precisamos de tipos de pessoas na batalha. Então eu termino o primeiro ponto aqui. E aí? Você se encaixa em algum lugar aí? Tem que se encaixar, não pode ficar de fora. Aonde você está? Aonde nós estamos? Porque são esses tipos de pessoas que fazem com que haja vitória na obra de Deus. E você, jovem, com certeza, tem muito potencial para ser uma bênção e ajudar a fazer com que haja muitas vitórias do Senhor na vida da igreja. Agora, se ficar fora do time, se ficar fora da seleção, essa é uma seleção, hein? Aqui nós temos seleção. Essa é uma seleção muito especial. Se ficar fora, não tem vitória. Fica lá sentado no banco de reserva. Fica lá fora na arquibancada assistindo. Precisamos de tipos de pessoas na batalha. E aí, que tipo você é? Está pensando? Precisamos pensar, irmãos, essa mensagem é séria.
17 minutos cravado, estou marcando o tempo aqui. Porque eu só tenho o segundo ponto acelerado, pisando no acelerador. Precisamos de tipos de pessoas na batalha. Em segundo lugar, precisamos de tipos de conduta na batalha. Conduta. Você, como pessoa, se apresentar, amém, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Mas se não tiver conduta certa, não adianta nada. Você sabe que às vezes tem bastante gente na obra, mas um monte de conduta errada? E aí acaba virando caos, porque a obra de Deus não é terra de ninguém. Nós não fazemos aquilo que queremos e aqui é a minha casa e ponto final. Não é assim que funciona. A vitória vem quando o povo da batalha tem a conduta correta. E aqui nós vamos ver que tipo de conduta nos faz pessoas vitoriosas. Em primeiro lugar, a conduta da veemência. A palavra de Deus diz, o verso ali de número 9, por isso Josué escolhe nos homens e peleja contra Amaleque. E peleja. E eles pelejaram contra essa nação. Os amalequitas, sabe qual era a fama deles? A fama dos amalequitas, eles eram conhecidos por serem perseguidores de Israel. Eles eram conhecidos por serem covardes e gostavam de atacar principalmente pelas costas. E atacar principalmente mulheres e crianças. Era um povo terrível, por isso que Deus queria aniquilar essa nação, esse povo. E é o propósito de Deus no contexto. Então, quando Deus vem aqui e chama aqueles homens, quando Josué vem aqui e chama, ele está chamando para quê? Para uma peleja. Essa consciência agora é importante porque nós temos que entender que realmente a obra de Deus tem momento, tem comunhão, às vezes tem caldo, às vezes tem pipoca. Nós estamos vindo num acampamento em que nós tivemos 3 noites temáticas. Como eu gosto, eu participo de todas. Eu fui em uma noite temática que era personagens de filmes e eu fui de Mazzaropi. Alguns jovens que eu olhei daqui, eles olharam para o lado e fizeram assim, né? Tipo, traduzindo a expressão, nunca ouvi falar, não faço a mínima ideia quem seja, mas o senhor sabe quem é Mazzaropi, pastor Fabiano também sabe, essa minha geração tudo sabe. Aí na hora que eu cheguei com alegria ali no jantar tudo, pastor, é o Nércio da Capitinga. Que Nércio da Capitinga? É o Mazzaropi, mas que sem graceza. Então nós temos esses momentos de alegria, conforme o pastor Bruno falou, são muito importantes, é uma bênção, une, traz muita risada. Mas, irmãos, a obra de Deus é peleja. A obra de Deus é um campo de batalha, por isso que o nosso Deus ele é conhecido como o Deus dos exércitos. Sim, Ele nos chama para a batalha, então a nossa conduta ela realmente tem que ser de veemência. Quando nós somos ilustrados sobre o tipo de crentes no Novo Testamento, a Bíblia nos fala que nós saímos para a vida cristã com uma armadura. A gente não sai com tênis de caminhada, a gente não sai com camisa slim assim, daquelas leves, para não transpirar muito. Não, é capacete, é espada. Deus está falando, olha, você precisa ter veemência, precisa entender que para vencermos, tem que realmente vestir a camisa do exército de Deus e ir adiante. E o púlpito das igrejas hoje em dia está trazendo assim, uma filosofia de ministério assim, apenas de conforto. Batalha, longe disso. Não mexe comigo não, eu quero estar aqui na minha alegria. E até parece que quem está na batalha não pode sentir alegria. Servindo ao Senhor e vencendo com o Senhor. Veemência. Se a sua conduta não é de veemência, é de covardia, é de acomodação, é braços cruzados, vitória não vem, querido. Você pode estar presente, mas não tiver veemência, vitória não vem. E está faltando veemência em homens, está faltando veemência em mulheres, está faltando veemência em jovens, está faltando veemência em igrejas. As igrejas estão mornas.
E você sabe, né, a igreja de Laodiceia, o que aconteceu com ela? Quando ela ficou justamente assim, com a aparência de rica e que enxergava tudo. O Senhor Deus fala: você é pobre e cega, e vomitar-te-ei da minha boca, porque faltava veemência. A vitória vem com veemência. A conduta de veemência, a conduta de dependência. É claro que nós temos que ir lá para o versículo de número 11, porque diz: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. E é claro, você já escutou dezenas de mensagens sobre isso, eu não preciso nem estar enfatizando muito. O cenário, a ilustração é clara. Deus sendo buscado, vitória. Quando havia um relaxamento, quando a intercessão acabava, a busca terminava, Israel perdia. A conduta de dependência no Senhor, ela é fundamental para a vitória. Se nós não dependermos do Senhor, estivermos na nossa força, estivermos no nosso nome, mas eu sou Moisés, eu sou o Wagner, eu sou o fulano. Não, nós precisamos depender, a vitória vem em dependência. Seja você no campo de batalha com a espada na mão, seja você no monte com o cajado na mão, dependência. E é por isso que muitos estão tendo vida derrotada. Por quê? Porque estão conquistando até uma coisa aqui e ali. Eu não estou falando sobre bens, eu não estou falando sobre prosperidade. Isso não me surpreende. Por quê? Porque quando Cristo foi tentado no monte, a primeira coisa que Satanás falou, ou uma das, foi: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então não vem me falar que você é vitorioso porque você tem carro do ano, porque tem apartamento na praia. Quem é vitorioso é quem está em comunhão com o Senhor e dependendo dEle, tendo muito ou pouco nessa vida, mas o importante, tendo a dependência dEle, a conduta de dependência. Precisamos de tipos assim: veemência, dependência. Precisamos da conduta de assistência. De novo, nós voltamos em Arão e Ur, verso 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Que coisa, né? Eu fico assim, fecho meus olhos, eu fico imaginando: Senhor, que cena é essa? Moisés, um tanto quanto idoso, fraco, ali em pé, trazem uma pedra para que ele possa se sentar, mas isso ainda não é suficiente, porque os braços cansavam. E na verdade, mesmo se fosse um jovem, você pode fazer um teste, pegue qualquer tipo de peso, fique algum tempo assim, daqui a pouco a sua mão não aguenta mais. Por quê? Porque nós somos limitados na nossa força. Mas do lado tinha um, e do outro lado tinha outro. Gente, se tem um braço direito é bom, imagine dois, um de cada lado. Imagine se tivesse só Arão e Ur, não, ia cair para riba. Se tivesse Ur, Arão, não, ia cair para o outro lado, mas tinha dois. Então, quando você vê um se entregando para a obra e sendo uma bênção, sabe o que você tem que fazer? Posso me juntar a você para ser uma bênção também? Eu quero ser uma bênção ao seu lado. Eu quero ser vitorioso ao seu lado. Vamos segurar as cordas, vamos segurar esse cajado, vamos vencer, vamos ajudar Moisés. A conduta de assistência. Mas o quadro, o cenário, ele é grave, porque hoje em dia crentes e jovens e pessoas, não apenas eles deixam de ajudar, mas quando você deixa de ajudar, se não tomar cuidado, você começa a atrapalhar. A minha irmã, quando todos nós éramos solteiros, eu me lembro que meu irmão sempre ficava irritando ela, brincando com ela. E eu me lembro um certo cenário, uma vez que ela estava lavando louça, e ele lá brincando com ela, tentando irritar ela, de repente saiu da voz dela essa palavra: Alex, se você não quer ajudar, não atrapalhe. Ixi, e eu trago essa ilustração para você hoje. Há crentes que não querem ser assistência, não querem ajudar, mas ainda faz o favor de
atrapalhar. Aí complica tudo. Aí complica. Veemência, dependência, assistência e, por último, uma conduta de consciência. Então, e assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. 13 e 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O quadro é maravilhoso, né? Estou terminando. Por quê? Com o cajado levantado, a vara de Deus levantada, a assistência de Arão e Hur, o povo, sob o comando de Josué, o exército vence os amalequitas. A vitória vem, mas a lição não acabou. Deus vem a Moisés e fala: isso que aconteceu hoje precisa ser escrito, porque o exército ganhou por causa da intercessão aqui. Escreve para que Josué saiba. Pode ser que Josué não entenda o que realmente aconteceu, porque ele estava só com a espada na mão. Ele ouviu sim que você ia subir ao monte com a vara de Deus, mas isso tem que ficar bem claro. Escreve, fala para Josué, todo o povo de Israel precisa saber, todo o povo de Deus futuramente precisa saber através do registro histórico, bíblico, todos precisam saber. Então, quando nós temos vitória, nós precisamos ter consciência realmente o que aconteceu nessa vitória. A gente precisa saber e entender o que aconteceu. Porque às vezes coisas acontecem na nossa vida e a gente delega a ação de Deus. E não foi, porque os fatos depois mostram que Deus não estava ali. E às vezes nós vemos claramente que Deus operou e esquecemos de dar o crédito para Deus. Você tem consciência de quando tem uma vitória? O que aconteceu? Relata aos ouvidos. Então, em segundo lugar, para que possamos ter vitórias, nós precisamos de conduta na batalha. Então eu te pergunto, que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de pessoa? E que tipo de conduta você tem tido? Quem é você na obra de Deus? Quem é você? Então, que essa mensagem possa ficar registrada de maneira especial na sua vida. Eu me lembro de um homem. Ele precisava sustentar sua família. E ele entrou no ramo de vendas. E nunca tinha vendido antes. E ele não vendia nada. Até que certa vez um vendedor experiente chegou para ele e falou: você precisa mudar o seu tipo de pessoa. E você precisa mudar a sua conduta. Sabe o que você tem que fazer? Faz um cartão de visita. Faz um carimbo. Carimba os folders do nosso produto. Grampeia com o seu cartão de visita. Vai na calçada, sai da mesa, vai na calçada, aborda pessoas, entrega, oferece. Você precisa mudar o tipo de pessoa que você tem sido e a sua conduta, se você quer vender mais. E aquele homem fez isso. Em uma semana, fazendo isso, começou a chover vendas e ele sustentou sua família, como jamais tinha sustentado antes, porque ele mudou o tipo de pessoa que ele era e mudou a sua conduta. Esse homem era eu. Deus foi bom para mim, porque eu mudei a minha conduta. O suprimento veio só porque eu mudei conduta e o tipo de pessoa que eu era. Vitórias vêm quando você muda a sua pessoa. Vitórias vêm quando você muda a sua conduta. Hoje à noite, pode jogar, nós falamos sobre tipos. Que tipo de pessoa você é? Que tipo?
Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. E que o Senhor esteja levantando jovens. Sim, daqui a pouco para assistir o jogo. Mas agora levantando jovens para vir ao altar, dizendo: eu quero ser um tipo de jovem diferente. Eu não quero continuar sendo o que eu tenho sido. Quero ser um tipo de pessoa diferente. Eu quero ter um tipo de conduta diferente. Eu quero contribuir para a vitória do povo de Deus, e eu também quero ser vitorioso. Cabeças curvadas. Alguém aqui